Se eu te dissesse que existe um ano específico no futuro em que tudo muda ao mesmo tempo, não aos poucos, não gradualmente, mas de forma sincronizada. Economia, poder global, tecnologia, natureza e até o céu. Uma mulher cega, que viveu isolada em um vilarejo na Bulgária, disse que 2026 não seria o fim do mundo, mas o fim do mundo como nós conhecemos. Ela falou de um sol que não se comportaria como antes, de sistemas que cairiam juntos e de um momento em que a humanidade perceberia que não está no controle. O nome dessa mulher ainda causa desconforto em governos. E o que ela disse sobre 2026 talvez explique o porquê. Antes de continuar, já faz isso agora. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com alguém que gosta desse tipo de assunto e já comenta aqui embaixo se você acredita ou não em profecias. Isso ajuda demais o canal e garante que conteúdos como esse continuem chegando até você. Agora sim, vamos continuar. Quando eu comecei a pesquisar mais a fundo sobre Baba Vanga, eu percebi uma coisa muito clara. Não estamos falando apenas de uma vidente popular ou de uma figura folclórica do leste europeu. Estamos falando de alguém cujo nome foi tratado com extremo cuidado pelos governos, serviços de inteligência e líderes políticos durante décadas. Não por respeito místico, mas por medo real do impacto que suas palavras causavam. A história já conheceu médiuns, profetas, astrólogos, sensitivos e visionários de todos os tipos, mas poucos, muito poucos, carregavam esse peso específico que Baba Vanga carregava. O peso de parecer não estar interpretando o futuro, mas acessando algo que já estava escrito, como se ela não previsse possibilidades, mas descrevesse fatos que ainda não tinham chegado ao nosso tempo. Baba Vanga nasceu em 1911 na Bulgária. Sua chegada ao mundo já foi marcada por fragilidade extrema. Ela nasceu prematura, doente, e médicos da época disseram que ela não sobreviveria. Sobreviveu, e nesse detalhe, para muitos estudiosos do fenômeno do Baba Vanga, nunca foi visto como coincidência. Ainda criança, um evento absolutamente fora do comum mudou sua vida para sempre. Um redemoinho descrito por testemunhas como algo não natural atravessou o quintal de sua casa, ergueu seu corpo no ar e a lançou a vários metros de distância. Quando a sua família a encontrou, ela estava ferida, com os olhos cheios de areia. Pouco tempo depois, perdeu completamente a visão, ficou cega para sempre. Mas é exatamente nesse ponto que a história toma um rumo inquietante. Enquanto os olhos físicos se apagavam, algo parecia se abrir. Baba Vanga começou a relatar vozes, imagens, intuições e informações que não vinham de sonhos comuns nem de estados alterados simples. Ela descrevia isso como se tivesse acessado uma espécie de teia invisível de informação, algo muito mais próximo de uma biblioteca cósmica do que um fenômeno espiritual tradicional. Para ela, tudo já existia. O passado, o presente e o futuro coexistiam. Se você quer saber um pouco mais sobre a história de Jacobo Greenberg e a teoria que ele desenvolveu quando conheceu uma xamã mexicana, clica no card que a gente discute um pouquinho mais sobre essa camada que Baba Vanga estava acessando. A partir de 30 anos de idade, ninguém mais duvidava. Pessoas começaram a peregrinar até o vilarejo onde ela morava. Pessoas simples, mas também militares, cientistas, políticos e agentes de inteligência. Relatos afirmam que Baba Vanga nomeava pessoas antes mesmo que elas falassem. Descrevia doenças com precisão clínica, sem exames, e relatava eventos planetários como se estivesse observando a Terra de fora. Ela falou sobre acidentes nucleares antes que acontecessem, descreveu ataques que mudariam um século, mencionou a ascensão de potências orientais décadas antes disso se tornar evidente, e antecipou crises globais que hoje fazem parte dos livros de história. O mais perturbador é que esses relatos não ficaram restritos a boatos populares. Muitos foram registrados por familiares, visitantes frequentes e até documentos internos do bloco soviético, que tratavam suas previsões como informações de alto interesse estratégico.
E é por isso que sempre que o mundo entra em um período de instabilidade profunda, o nome de Baba Vanga reaparece, como se suas palavras estivessem escritas em um roteiro que a humanidade insiste em ignorar, até que ele começa a se cumprir. Entre todas as previsões atribuídas a ela, existe um ano que se destaca como um ponto de ruptura absoluto. Um ano que, segundo os registros, dividiria a história humana em duas partes muito claras: o antes e o depois. Esse ano é 2026. Segundo o Baba Vanga, 2026 não seria o fim do mundo, mas seria o fim de um mundo. Um ponto de inflexão onde vários sistemas entrariam em colapso ao mesmo tempo. Ela falava de um período em que o tempo parecia se dobrar, em que forças preparadas nas sombras durante décadas finalmente viriam à tona. A primeira grande previsão para 2026 fala sobre o Oriente se levantando sobre o Ocidente, não necessariamente por meio de uma guerra nuclear imediata, mas através de um conflito total, multidimensional, uma guerra econômica, tecnológica, informacional, energética e territorial acontecendo simultaneamente. Um processo silencioso onde o Ocidente perderia sua estabilidade histórica enquanto o Oriente assumiria uma posição de controle global. E quando a gente olha para o cenário atual do mundo, com disputas econômicas, guerras híbridas, batalhas por informação e domínio tecnológico, essa previsão deixa de parecer absurda e passa a soar, no mínimo, inquietantemente familiar. Outra previsão central para 2026 é o surgimento daquilo que Baba Vanga chamou de aquele que organiza o caos. Ela não descreveu essa figura como um messias, nem como um salvador espiritual. Pelo contrário, ela falava de uma autoridade que surgiria na região Euroásia e passaria a exercer influência direta sobre várias nações. Alguns interpretam essa profecia como o surgimento de um líder político extremamente dominante. Outros acreditam que se trata de um sistema, uma estrutura de poder ou até uma força impessoal que reorganiza o mundo após o colapso. Existem também interpretações mais simbólicas que veem nisso uma nova ordem global, não necessariamente personificada em um indivíduo. Baba Vanga também falou claramente de um colapso econômico global associado a esse período. Moedas perderiam valor, mercados entrariam em pânico e o novo sistema econômico surgiria das ruínas do antigo. Um modelo mais centralizado, mais rígido, baseado em controle e crédito, e muito menos compreendido pelas pessoas comuns. Essa previsão se conecta diretamente com as discussões modernas sobre moedas digitais, sistemas de vigilância financeira e novas formas de controle econômico. Esse ponto, inclusive, se conecta diretamente com o vídeo que eu trouxe aqui no canal sobre as previsões escondidas na capa da revista The Economist. Se você ainda não assistiu, recomendo fortemente que veja depois desse vídeo, porque os temas convergem diretamente entre si. Outro eixo fundamental das previsões de 2026 envolve a natureza. Baba Vanga fala de águas avançando, regiões sendo inundadas, outras secando, áreas aquecendo de forma extrema, enquanto outras congelariam. Ela menciona tempestades solares intensas capazes de afetar tecnologia, energia e comunicação em escala global. Segundo ela, o Sol não se comportaria como antes, e quando isso acontecesse, a humanidade perceberia que ultrapassou limites que não deveria ter ultrapassado. É nesse contexto que surge a interpretação do chamado Sol Negro, não como um segundo Sol literal, mas como um evento solar ou simbólico que altera a forma como a luz chega à Terra. Uma mudança de fase, um mundo em que não entra em escuridão total, mas também não permanece na mesma luz de antes. Outra previsão que ganhou enorme relevância nos tempos atuais diz respeito às máquinas que pensam mais rápido que os homens. Baba Vanga nunca usou o termo inteligência artificial, mas descreveu sistemas capazes de tomar decisões em velocidades e níveis de complexibilidade que os humanos não conseguiriam mais acompanhar.
acompanhar. Ela dizia que essas máquinas passariam a influenciar decisões globais e que chegaria um momento em que não seria mais possível simplesmente desligá-las, porque o mundo já dependeria demais delas. Talvez a previsão mais controversa de todas seja aquela que fala sobre o contato com inteligências que não são deste mundo. Baba Vanga não descreveu invasões, guerras interplanetárias ou aterrissagens espetaculares. Ela falou de sinais, fenômenos celestes incomuns, objetos vindos de fora do sistema solar, mensagens codificadas e aparições que deixariam claro que a humanidade não está sozinha. Alguém aí lembrou do Tracy Atlas? Pois é, existe uma frase atribuída a ela que se tornou emblemática. Quando o céu acender verde, a humanidade saberá que não está só. Muitos conectam essa fala a fenômenos atmosféricos, auroras intensificadas por atividade solar ou até objetos interestelares que já começaram a ser observados pela ciência moderna. O mais importante de tudo isso é entender que Baba Vanga nunca falou em destruição total da humanidade. Ela falava em transição, em troca de eixo, em fim de uma era e início de outra, em sistemas antigos ruindo para que algo novo, ainda incompreendido, surgisse. Ignorar essas previsões pode parecer racional, mas depois de tantos acertos atribuídos a ela ao longo da história, talvez seja no mínimo imprudente não prestar atenção. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que Baba Vanga acessava algum tipo de informação além da nossa compreensão, além da Matrix? Ou tudo isso é apenas interpretação humana tentando dar sentido ao caos do mundo moderno? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e comenta aqui embaixo o que você acha. E não esquece de assistir o vídeo sobre as previsões da capa da Economist, porque ele se conecta diretamente com tudo que você acabou de ouvir. A gente se vê no próximo vídeo e até lá talvez seja melhor olhar para o céu com um pouco mais de atenção.